Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um Palavras de Vida. Nós hoje queremos refletir sobre o texto de Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 9. Quando Jesus levou alguns discípulos a um monte e lá apareceram os profetas do Antigo Testamento, Moisés e Elias, junto com Jesus, e Jesus foi transformado, transfigurado diante dos discípulos. Eu vou ler o texto, depois nós vamos comentar. Diz assim: 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu, e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem ressuscitasse. Eu quero destacar aqui o versículo 7, onde a voz de Deus disse: Esse é o meu filho querido, escutem o que ele diz. O que será que quer dizer escutar o que Jesus diz? O que será que quer dizer isso? Ouvir o que Jesus diz. A mesma voz que disse para Pedro, Tiago e João: escutem o que meu filho diz, fala para a gente hoje também: escutem o que Jesus diz. Nós, muitas vezes, gostamos de ouvir Jesus, especialmente quando tudo vai bem, ou, por exemplo, quando estamos num ambiente bom e agradável. Por exemplo, estamos na igreja, ou estamos em casa escutando uma mensagem de um culto, de um estudo bíblico pelo celular, pelo computador, né? E às vezes é bom a gente ficar, né, ouvindo Jesus entre os irmãos, mas aí Jesus diz assim: olha, vocês não podem ficar só em cima do monte, quer dizer, vocês não podem ficar só aí onde está tudo tão tranquilo e tão bom. Vocês têm que descer do monte e enfrentar a vida. Os discípulos tiveram que descer e acompanhar Jesus até a sua morte e ressurreição, enfrentar os problemas do mundo com ele, enfrentar as tentações, enfim. O que Deus está dizendo? Olha, vocês têm que ouvir Jesus, sim, mas vocês têm que ouvir Jesus no dia a dia. Vocês têm que acompanhar Jesus no dia a dia, ou seja, estar com Ele e Ele estar com vocês. E o nosso mundo é cheio de vozes, né? Vozes que nos convidam a trilhar diferentes caminhos, que às vezes são muito bonitos e atrativos. E a gente tem tanta informação, tantas opiniões diferentes, inclusive sobre fé, que às vezes a gente pode se questionar: que voz eu tenho que ouvir? Que voz eu devo seguir? Quem será que está dizendo a verdade? O próprio Deus disse: ouçam o que meu filho diz. Vamos ouvir o que Jesus diz. Jesus fala com a gente na sua palavra. Deus deixou a voz de Jesus na palavra. E aqui uma coisa importante: a voz de Jesus na Bíblia não é só quando Jesus fala. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então a gente pode falar que através de Moisés, de Elias, de Jonas, de Paulo, de Pedro, através de todos os escritores da Bíblia, é Jesus que está falando com a gente. Lá em João 8 está escrito assim: a pessoa que é de Deus ouve as palavras de Deus, escuta a palavra de Deus. E o mesmo João, na sua primeira carta, diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então ouvir Jesus é mais só do que ouvir. É ouvir com o coração. Em outras palavras, é crer em Jesus, é estar unido a Jesus pela fé. Então, meu querido amigo, irmão, você é convidado a sempre ouvir Jesus. Jesus sempre tem uma palavra para nós, para os momentos alegres, os momentos bons, mas também tem uma palavra de consolo, de força, de ânimo para os momentos ruins. Mas principalmente Jesus tem a palavra da salvação. Ele diz:
vai em paz porque os teus pecados estão perdoados. Jesus, para mim e para você, é aquele que traz a palavra da salvação. Por isso Deus diz, escutem o que Ele diz. E é na sua palavra, então, que Ele traz para nós palavras de consolo, orientação, perdão, vida e salvação eterna. Ele nos fala, muitas vezes através de um pastor, fala através de um irmão na fé, fala através do pai, da mãe, de outras pessoas que têm fé. Ele fala para nós muitas vezes através de um vídeo como este, ele fala para nós através de um sermão, de um estudo bíblico, de um livro de devoções, de reflexões bíblicas. Ele fala através de hinos e boa música cristã. Enfim, vamos ouvir o que Jesus diz. Vamos saber que no dia a dia Ele também vai falar com a gente. E no dia a dia Ele vai querer que nós sejamos os que transmitem a sua voz para as outras pessoas. Como é bom ouvir a voz de Jesus, o nosso bom pastor. Ele diz, porque ouvindo vocês viverão também. Então, vamos ouvir sempre Jesus e vamos transmitir a sua voz amorosa para muita gente. Obrigado. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, para que também com essas mensagens, com esses vídeos, mais pessoas possam ouvir Jesus, crer nele e ter a salvação. Até a próxima.